Irmãos, nós estamos estudando o primeiro livro de Samuel, já estamos no final dele. Por isso eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no capítulo de número 30 do primeiro livro de Samuel. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ele a queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Anoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos seco e 2 cachos de passas, e comeu, recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita. O meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus, que me não matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi, do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos de despojo que salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher e os seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com os que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvido nisto?
Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido como por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote, aos de Negueb, aos de Jadi, aos de Aroé, aos de Zifnot, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam na cidade dos Jaremitas e nas cidades dos Queneus, aos de Orma, aos de Borazã, aos de Atasse e aos de Hebron, e todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus. Vamos para o mente. Senhor, meu Deus, graças te damos, meu Senhor, porque tu tens sido muito bondoso conosco. Nós não temos palavras para te agradecer o amor com o qual o Senhor nos tem tratado. Dá-nos graça, Senhor, de nesse instante podermos, atentos à sua palavra, ouvirmos a sua voz, sermos orientados a louvarmos ao Senhor por toda a sua bondade e entendermos que o Senhor sempre estará cuidando de nós. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós fazemos muita bobagem na vida. Nós cometemos pecados, nós tomamos decisões erradas e muitas vezes essas decisões erradas nos trazem consequências desastrosas. Às vezes nessas decisões nos levam a lugares que nos deixam encurralados. Nós vimos isso na semana passada. Foi isso que aconteceu com Davi. Mas nós precisamos entender que mesmo em meio aos nossos pecados, mesmo em meio às nossas decisões equivocadas e às consequências dessas nossas decisões, o Senhor sempre é bondoso para conosco, Ele sempre está disposto a nos perdoar e nunca nos desampara, mesmo quando a gente faz alguma bobagem. O texto que nós acabamos de ler nos conta um pouco dessa história. O que aconteceu foi que, uma vez Davi, vendo a vitória do Senhor dada contra Nabal, se tornou bem confiante no Senhor diante de Saul. Tomou a lança de Saul e informou para Saul que o Senhor iria julgá-lo, que o Senhor iria dar conta de Saul, porque ele tinha descoberto de que o Senhor estava lutando por ele e não ele sozinho. Muito confiante, ele manifestou sua fé no Senhor diante de Saul, de forma que o próprio Saul disse que ele seria um rei melhor, que ele seria um rei poderoso. Mas no capítulo seguinte, nós vemos Davi vacilando por medo. Afinal de contas, já faziam mais de 7 anos que Davi estava fugindo e ele não tinha paz, porque para onde ele ia, de repente Saul encostava. Ele então tomou a decisão de ir pela segunda vez para a terra dos filisteus, para a região de Gate. Procurou um rei chamado Aquis, queria proteção de lá. Da primeira vez que Davi esteve lá, Davi esteve sozinho. Precisou fingir que era louco para não ser morto. Mas agora não, nós vimos que Davi trazia consigo um exército. E ganhou inclusive uma cidade para morar, a cidade de Ziclag. Mas para isso Davi mentia o tempo inteiro para o rei Aquis, fraudava. E Aquis confiava plenamente em Davi, enquanto Davi perseguia as nações vizinhas, matava todo mundo para que ninguém dissesse nada para Aquis e enriquecia cada vez mais. Aquis, confiando em Davi, o convidou para ser sua guarda pessoal quando os filisteus resolveram lutar contra Saul, guerra que nós vamos ver a semana que vem se concluindo. Davi então está encurralado, nós vimos a semana passada. Ele não pode se desmascarar, dizendo para Aquis o que é que ele realmente estava fazendo. Mas, por outro lado, como é que ele vai lutar contra Israel? Nós descobrimos, então, semana passada, que quando nós nos colocamos entre os ímpios, nós armamos ciladas contra nós mesmos. Mas Deus foi muito generoso com Davi, porque os outros príncipes dos filisteus não aceitaram a presença de Davi, e Davi foi devolvido. E aí Aquis, com todo o tato do mundo, vai para Davi e explica que ele não pode ficar, e manda Davi com seus homens voltarem para Aquis, porque os outros príncipes dos filisteus não confiavam em Davi. O capítulo número 30 começa com esse retorno. Davi está voltando de Afeca, versículo número 1 do capítulo 29,
para a cidade de Ziclag. Era uma distância boa, era um caminho longo, 3 dias de viagem, percorrendo aí na faixa de 40 quilômetros por dia. Uma viagem muito cansativa. Esses homens estão vindo de um acampamento militar, onde eles estavam preparados para lutar, foram dispensados lá. Eles já tinham feito uma caminhada muito grande, levando Aquis até lá. Eles agora estão voltando a pé para a sua cidade. E de repente nós descobrimos que aquilo que Davi procurava entre os filisteus, ele encontrou o oposto. Porque o que acontece é que Davi não está mais andando sozinho como estava antes. Davi está preocupado com a segurança dos seus homens, mas também com a segurança da família dos seus homens, mas agora com a própria família dele. Ele tem 2 esposas, ele tem duas mulheres, ele está preocupado com a sua própria família, com a segurança, e foi para a região de Gate justamente querendo segurança. Mas lembrem-se que quando nós somos levados para conviver com os ímpios na busca de segurança, nós não conseguimos aquilo que nós procuramos, nós conseguimos justamente o oposto. E foi isso que aconteceu. A história nos conta aqui no versículo número 1 do capítulo 30, que Davi e seus homens estão voltando para Ziclag, 3 dias de viagem. Só que antes deles chegarem lá, aconteceu um problema terrível. Os amalequitas se lançaram contra a cidade de Ziclag. Os amalequitas deveriam ter sido destruídos por Saul, lá na primeira batalha, lá atrás. Deus tinha dado ordem que eles todos deveriam ser mortos. Saul poupou os homens, não conseguiu dar conta, de forma que os amalequitas, eles continuaram presentes naquela região próxima a Judá. Lembre que a região de Gate está bem dentro da região de Judá. E o que aconteceu é que esses homens, eles eram traiçoeiros. Então, eles eram oportunistas. Eles não eram do tipo de encarar exércitos, mas eles aproveitavam oportunidades. E que melhor oportunidade do que essa? Davi se juntou ao exército dos filisteus, foi para Afeca, é longe, e toda aquela região estava desguarnecida, porque todo o exército dos filisteus tinha sido levado para a batalha contra Saul lá na frente. Os amalequitas então viram, com aquela retirada das tropas dos filisteus da região, uma oportunidade para lucrar e lucrar bem. O que é que eles fizeram? Iniciaram uma série de ataques às cidades desguarnecidas. Todos os homens da cidade tinham ido para a guerra. Quem tinha sobrado? Idosos, meninos e mulheres. Como é que essas pessoas conseguem proteger uma cidade? Não dá para proteger. Ziclag estava desse jeito. É por isso que o versículo 1 diz que eles deram com ímpeto. Ou seja, eles foram agressivos e rápidos no combate aqui. Avançaram contra o sul de Ziclag e feriram essa cidade. O texto diz que queimaram a cidade. Que tragédia é aqui. A cidade onde Davi está morando há algum tempo, pelo menos há uns 2 anos, foi completamente destruída. Tudo que Davi tinha juntado desde lá atrás, lembram? Desde o casamento que ele fez com Abigail, que ganhou todos os bens de Nabal, desde tudo que eles tinham juntado até agora, todos os homens, tudo foi levado embora. Todos os animais, todos os pertences, e não só isso, foram levadas todas as mulheres, todas as moças e todos os meninos. Versículo número 2. Levaram cativas as mulheres que se achavam, levaram consigo todos os grandes e os pequenos, levaram todos ao seu caminho. A palavra que o autor usa aqui para levar é justamente arrastar como cativo. Levaram presos. Mas o texto, de repente, nos mostra como Deus é gracioso. Do jeito que Davi escreveu no Salmo 103, que é, o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Porque era para o Senhor ter permitido que Davi perdesse tudo, para que Davi aprendesse que não era para ter saído de Judá, porque Deus tinha mandado ele para ficar em Hebrom e não sair de lá. Mas o que é que Deus faz? O texto para dizer assim: a ninguém mataram. A ninguém mataram. Eles invadiram uma cidade, destruíram tudo, mas não mataram ninguém. Como é que se faz isso? É porque os amalequitas, eles não queriam ganhar território, eles queriam ganhar dinheiro. É diferente. Quando se quer ganhar território, você limpa o território para poder ocupá-lo depois. Os amalequitas só estão interessados em lucrar.
Eles estão roubando, na verdade. Então eles estão pegando tudo que é valioso no caminho. E entre as coisas que tinham valiosos, animais, bens materiais e pessoas também eram valiosas. Eles trabalhavam com escravidão. Eles vendiam escravos. E por que eles iriam matar a mercadoria? Eles então pegaram todas as mulheres, todas as crianças, pegaram todos e levaram consigo o seu caminho. E vejam a destruição que isso causa no coração desses homens. 3 dias de viagem a pé. Meu irmão, a gente faz uma viaginha rapidinho ali e volta, já volta morrendo de saudade da esposa e dos filhos, doido para chegar em casa, cansado, não é? Às vezes as viagens hoje nem são tão cansativas assim. Você vai uma viagem para São Paulo, é 3 horas, meu irmão. Pega o avião lá, em 3 horas está aqui, pega o táxi, mas quando você chega em casa, você se sente cansado, você quer tomar um banho, quer encontrar a esposa, quer encontrar os filhos, comer alguma coisa, conversar. O que é que esses homens encontram depois de 3 dias de caminhada? O que é que eles encontram? O texto nos diz que quando eles chegaram lá, versículo 3, a cidade estava queimada, as mulheres deles não estavam lá, os filhos deles não estavam lá, os bens deles não estavam lá, eles não tinham mais nada. Eles saíram, deixaram tudo bem. Quando eles saíram de lá, estava tudo certinho. Eles voltaram e a surpresa foi a pior possível. Cansados, depois de 3 dias de caminhada, o que eles encontraram foi uma cidade queimada, destruída, sem saber onde estavam as esposas, sem saber onde estavam os filhos. Eles não tinham mais comida, eles não tinham mais animais, eles não tinham mais nada. Mas o que mais dói aqui no texto não é nem perder tudo. O que mais dói aqui no texto é que eles perderam a família. O texto é muito claro quando mostra que o desespero deles está atrelado ao fato de que a esposa deles não estava em casa. Os filhos deles não estavam em casa. E as filhas deles não estavam em casa. Lembre-se que naquela época eles não deixaram um aviso assim do tipo assim, olha, a gente passou aqui e levou. Não deixaram aviso. Eles chegaram e não encontraram ninguém. O que você presume quando você chega na sua casa, encontra tudo queimado e destruído, nem encontra sua esposa nem seus filhos? Mataram todo mundo. Eles entraram em desespero. E os versículos 4 e 5 e 6 nos mostram o tamanho do desespero deles. Foi muito sofrimento. Olha aí, versículo 4. Diz que quando eles chegaram, eles ergueram a voz e choraram. Irmãos, são soldados aqui. São soldados. São homens acostumados com a guerra. Homens acostumados com isso. Mas ao chegar lá e não encontrar os filhos e as filhas deles, o texto nos diz que eles choraram, não choraram de fácil não. Choraram em alta voz. Choraram alto. Foram 600 homens urrando de dor. Eles estão sofrendo demais. E não só isso, o texto nos diz que não foi um choro rápido, não. Choraram até não ter mais força. Você sabe o que é chorar até secar lágrima? Foi isso que eles fizeram. Eles estão completamente isolados, eles estão acabados. Eles não estão só cansados fisicamente. Os nervos deles agora se acabaram. Eles não têm nenhum controle emocional. O descontrole emocional é tão grande, mas tão grande que no versículo número 6, eles tentam fazer uma coisa desesperadora. O texto nos diz que Davi está no pacote também. Davi está chorando, porque não foi poupado Davi também. O texto faz questão de dizer que no versículo 5, as mulheres de Davi também foram levadas. O texto faz questão de dizer que Ainoã e Abigail foram levadas cativas também. Davi está tão desolado quanto eles. Davi está tão desesperado quanto eles. Mas olha só o que leva ao desespero. Versículo número 6 diz que Davi estava angustiado. Mas Davi tinha um segundo motivo para estar angustiado. Davi estava aperreado porque as mulheres tinham sido levadas e os filhos também. Mas o texto nos diz que eles começaram a pensar em apedrejar Davi. Eles começaram a pensar em falar consigo de que queriam apedrejar Davi. Eles queriam se vingar de alguém. E de quem era a culpa de ter trazido todos eles para Ziclag? Era de Davi. Davi que tinha tido a ideia de ir para os filisteus. Davi que tinha tido a ideia de ir para a região de Gate. Foi Davi que teve a ideia.
e como liderança, eles queriam matar Davi, porque eles queriam pelo menos alguém morto. Eles pensaram, vamos apedrejar Davi, porque a culpa de nós perdermos os nossos filhos, nossas filhas e nossas esposas é de Davi. Mas por que eles fizeram isso? Porque a alma deles estava amargurada. Desde que eles estavam experimentando o fel. Eles estavam tão angustiados que a alma deles ficou amargurada. Eles queriam descontar em alguém. E eles pensaram em descontar exatamente em Davi. Que situação difícil. E como está Davi nessa situação? E aí, meus irmãos, é onde o texto muda completamente. Porque a partir de agora, o que nós vamos ver é como a mão do Senhor estava com Davi. E olha só como é que está o coração de Davi. Davi está angustiado? Sim, Davi está angustiado. Ele estava junto com os homens chorando. Ele também perdeu as esposas aqui. Ele também está amargurado. Mas ao invés de querer descontar em alguém próximo, tentando encontrar um bode expiatório para punir, o texto diz que, porém, Davi se reanimou. Como Davi consegue se reanimar? Está todo mundo prostrado, eles já choraram a tal ponto que não tem mais forças. Eles não têm mais condições nem de ficar em pé. Eles já estão planejando matar Davi para ver se consegue aliviar um pouco a dor do coração deles. O texto diz que Davi se reanimou no Senhor. O que é que Davi tinha para se agarrar? Davi não tinha mais nada nem ninguém a não ser o Senhor. E é isso que é fantástico aqui. É que a providência divina colocou o coração de Davi de volta no seu lugar. Porque o coração de Davi até então estava desnorteado, envolto em tramas, envolto em mentiras, meias verdades. Era nisso que o coração de Davi estava envolvido. E um coração que estava confiando pouco no Senhor, porque estava confiando na proteção que Aquis dava, e não no Senhor que protegeu durante todo o tempo. Davi estava meio desorientado, e ele viu que tudo o que ele queria, ele não conseguiu, pelo contrário. Ele queria fugir da perseguição de Saul e encontrou os amalequitas no caminho. Ele queria fugir do perigo de morte da sua vida, agora os seus companheiros estão querendo matá-lo. Davi não conseguiu nada do que ele procurava entre os ímpios. Mas agora, de repente, o Senhor reanima o coração de Davi para voltar a confiar no Senhor. Ele descobre que não encontra segurança fora do Senhor, que ele não tem como caminhar longe do Senhor. É por isso que ele se anima no Senhor. Mas eu quero que vocês prestem atenção agora na insegurança que havia ao seu redor. Davi não sabia o que tinha acontecido, porque ninguém tinha deixado uma notícia do que tinha acontecido. Davi não sabia o que tinha acontecido com as pessoas, porque podia ter acontecido qualquer coisa, desde eles terem sido levados e mortos no meio do caminho, qualquer coisa desse tipo. Terceiro, Davi nem sabia para que lado eles tinham ido, porque não tinha como saber. Eles podiam ter ido para qualquer lado. Se tivesse uma estradazinha, alguma coisa do tipo, você dizia, não, olha, só tem esse caminho aqui, então. Ele pegou para esse lado de cá, mas não, eles podiam ter ido para qualquer lado. Davi não tinha informação nenhuma. Veja, quando Davi decidiu ir para Gate, Davi não consultou o Senhor. Quando Davi decidiu procurar por Aquis, Davi não consultou o Senhor. Quando Davi aceitou morar na cidade de Ziglag, ele não consultou o Senhor. Essas decisões foram decisões dele. Mas ele agora precisa urgentemente do Senhor. E ele tem uma coisa que Saul não tinha. Veja que nos versículos anteriores, o grande desespero de Saul foi que Deus não falava mais com ele. O que é que Davi tem de graça? A graça que tem em Davi é que Davi tem acesso a Deus. Ele anima o seu coração porque ele tem o Senhor com ele. A presença do Senhor com ele faz toda a diferença. Por isso que no versículo 7, ele manda buscar Abiatar, o sacerdote. Abiatar, aquele único que escapou da cidade dos levitas, quando Saul mandou matar todo mundo. Aquele que, quando fugiu de lá, levou consigo escondida a estola sacerdotal. Onde estava essa estola durante o período que Davi esteve em Ziclag? A gente não tem a menor ideia. A gente não sabe se eles deixaram escondido em Ziclag e que os amalequitas não conseguiram pegar, ou se eles tinham levado a estola lá para o campo de batalha, mas é estranho ter levado a estola e não consultado se era da vontade de Deus ficar ou não
no exército, é uma coisa estranha, mas de novo Davi agora resolve, eu preciso consultar o Senhor. Eu preciso saber qual é a vontade do Senhor. Chama Abiatar para que saiba qual é a vontade do Senhor. E lembre que na estola havia duas pedrinhas chamadas Urim e Tumim. Eram respostas bem simples. Você fazia a pergunta e a resposta era sim ou não. Era retirado por meio de sorteio. E a pergunta de Davi é bem simples. Perseguirei esse bando? Segunda pergunta, eu vou conseguir alcançá-los? Qual é a única esperança que Davi tem? Uma esperança de dar o troco, só isso. Notou que Davi não tem expectativa aqui de conseguir nada em troca. Ele não tem expectativa de recuperar mais nada. Qual é a expectativa que ele tem? De pelo menos vingar a morte dos seus parentes. Ele só quer saber duas coisas. Devo perseguir ou devo continuar aqui chorando? É isso que eu quero saber. Em segundo lugar, eu vou conseguir alcançá-los? Vai dar para conseguir alcançá-los? A resposta do Senhor é sempre maior do que a gente pede. Porque ele só queria duas coisas. Senhor, eu quero saber se eu devo ir. Segundo, é se eu vou conseguir alcançá-los. A resposta do Senhor foi maior. Ele disse, sim, você deve perseguir. Não só isso, sim, você vai alcançá-lo. Mas terceiro, sim, você vai libertar. Existe uma terceira questão aqui. O Senhor de repente informa Davi que não só ele iria conseguir encontrar o bando, mas que ele iria ser vitorioso em reconquistar aquilo que ele tinha perdido. Como Deus é generoso, não é? Como Deus é bom. A gente toma as nossas decisões todas atabalhoadas e aí toma uma paulada nas costas porque tomou a decisão errada. Quando a gente toma essas decisões erradas, o choro se torna nosso amigo, nosso companheiro. A gente lamenta profundamente, às vezes pensa até em tomar umas decisões meio ainda piores, no meio da amargura do coração, não é? Mas quando nós consultamos o Senhor, como Deus é bom. Porque Deus simplesmente podia ter ficado em silêncio de novo, como ficou com Saul. Deus podia simplesmente não ter dito absolutamente nada e deixado para lá. Mas não, Deus resolve falar com Davi. E não só animar o coração de Davi, mas de novo trazer uma promessa para Davi. Você vai conseguir ganhar. Ele então não tem nem dúvida, versículo de número 9, pegou os homens, os 600 homens de guerra que ele possuía, iniciaram a marcha em direção aos amalequitas. Só que vocês entendem uma coisa, eles têm uma região mais ou menos para alcançar, mas é muito grande a região, não é uma região pequena. Então eles estão indo em direção a qualquer canto. Eles escolheram um lado e estão indo em direção àquele lado, que eles acham que é para aquele lado que os amalequitas foram. E eles começaram de novo uma outra caminhada. Esses homens estão cansados. Pensem aí, eles caminharam levando Aquis até Afeca. Chegando em Afeca, foram dispensados. Caminharam 3 dias para chegar em Ziclag. Acabaram de chegar em Ziclag e perderam o resto das forças quando viram que as esposas e os filhos não estavam lá. Entraram em desespero. Eles estão cansados. De repente, Davi chega e diz, todo mundo em pé, porque a gente vai caminhar de novo. E não é fácil, não. Eles caminharam 25 quilômetros até chegar no Ribeiro de Besor. O problema é que quando eles chegaram lá, tem um grupo de homens que não aguenta mais. O texto diz que de lá, 200 ficaram. O exército de Davi já está cansado de tanto caminhar. Já está angustiado, porque perdeu a esposa e filhos. Eles estão em frangalhos, fisicamente, emocionalmente. Eles estão acabados. E aí 200 homens não aguentaram o tranco. Quando chegaram no riacho, eles ficaram para trás. Por que eles ficaram nesse riacho? A gente não sabe ao certo. É possível que eles não tenham forças nem sequer para atravessar o riacho. Ou que aqui é um limite. Tipo, daqui para frente os homens não aguentam mais. O texto usa a expressão cansados, versículo 10. 200 ficaram para trás por não poderem de cansados. A expressão que o autor usa aqui é que eles estavam completamente exaustos, exauridos.
Não é que eles não tinham vontade de continuar. Eles podiam até ter vontade de continuar, mas eles não tinham mais força. Eles tinham se acabado. Eles tinham perdido completamente as forças. Davi agora tem um exército ainda menor. Ele só tem 400 homens com ele. E ele ainda está completamente desorientado, porque para que lado vai? Parece que Deus está trabalhando contra Davi, porque Davi está com um exército menor e desorientado. Mas não, eu quero que vocês notem a providência de Deus. Quando você busca o Senhor toma todas as providências para estar com você em todos os sentidos. E aí acontecem uma daquelas coincidências, assaltos do destino, que a Bíblia está cheia, não é? Eles vão lá caminhando no meio do nada e eles encontraram um homem no versículo 11. Tem um cara lá, no meio do nada. O cara é um egípcio. Não é de Israel, não é daquela região, é um egípcio. Como é que eles sabem que o cara é egípcio? Pele. Era uma pele mais escura. Encontraram esse camarada lá quase morto, coitado. O texto nos diz que ele estava há 3 dias sem comer nem beber, jogado no relento lá. O povo, então, pega aquele homem, acharam aquele homem, trouxeram o homem para Davi, o homem morre, mas não morre. O que é que a gente faz com esse homem? Lembrem, a angústia de perder a esposa, a angústia de perder os filhos, o cansaço da caminhada, a insegurança de não saber para que lado andar, mas eles pararam para quê? Para cuidar de alguém que estava quase morto no caminho. Estranho, não é? Parece muito com a história que Jesus vai contar mais tarde de um samaritano fazendo isso. Eles pararam para ajudar. O texto nos diz que eles deram para aquele homem pão, deram água, mas não deram só pão e água, não. Deram algumas coisas doces para ele comer também, porque o coitado estava sem energia. Aí deram pasta de figos secos, 2 cachos de uva, ele comeu, e o texto diz que ele recobrou o alento. O cara estava já na beira da morte. E aí deram a comidinha para ele, aí ele voltou. Só agora eles vão procurar saber quem ele é. Só agora eles vão levar para Davi, depois que ele já está um pouquinho melhor. Levaram ele para lá, fazia 3 dias que ele não comia. Davi pergunta: quem é você? De onde você vem? Como é que esse homem está aqui no meio do nada? Assim. E aí veja como Deus foi providente. Veja como Deus conduz as coisas. Ele diz: eu sou um servo de um amalequita. Eu sou o servo de um amalequita. Esse jovem aqui, não era um velho não, ele era um jovem ainda. Esse homem, ele era servo de um daqueles lá. O testemunho dele era para Davi matá-lo na hora. Olha o que ele diz, versículo 14. Eu adoeci 3 dias atrás e meu senhor me deixou aqui para morrer. Como é que um homem deixa um escravo para morrer assim para trás? Primeiro, porque ele está rico. Não faz mais diferença um escravo. O que é que ele tem agora? Um monte de outros que ele trouxe de Ziclag. Ele está bem. Esse escravo é um peso morto para eles. Faz 3 dias. 3 dias foi quando Davi saiu da região de Afeca. Foi justamente quando eles invadiram a região de Ziclag. Ou seja, eles invadiram Ziclag. Esse homem adoeceu, a gente não sabe como. No meio do caminho, enquanto eles estavam fugindo, esse homem doente foi deixado lá para morrer, porque eles agora têm muita coisa para lucrar, e ele foi deixado para trás como peso morto, e nós demos com ímpeto. E ele começa a descrever, mostrando que ele fazia parte do grupo que tinha destruído a região. Olha aí, versículo número 14. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, nós demos com ímpeto contra o território de Judá, contra o lado sul de Caleb, e nós pusemos fogo em Ziclag. Davi estava diante de um homem responsável pela destruição de Ziclag. Um homem que tinha participado. Está na hora de dar um pau nesse cara, né? Ele já está quase morrendo, termina logo de matar, e aí a gente já se sente, não, Davi está salvando esse homem. Davi encontra a mão de Deus ao salvar esse homem. Porque Davi, de repente, agora tem alguém que tem informações sobre os eventos. Davi finalmente tem informações.
E informações é uma coisa muito preciosa. E o texto diz assim, Davi diz, você é capaz de me guiar até onde eles estão? Poxa, o cara já está num aperreio, estava para morrer, já foi salvo. Ele diz, eu só tenho duas coisas para te pedir o Senhor. Primeiro, não me mate. Porque qual é a chance que existe de eu levá-lo até lá e lá eu ser o primeiro a morrer? A chance é grande. Segundo, que o Senhor não me devolva, porque se eu for devolvido, aí minha vida fica tão pior do que era antes, porque agora eu não só posso ser deixado para trás, como agora eles vão me matar lá também. Mas eu quero que você note uma coisa, olha como é que ele pede, ele diz assim, ó, jura-me por Deus. Ele não diz jure pelos meus deuses, ele diz jure pelo teu Deus, que você não vai fazer isso, nem vai me matar, nem vai me entregar na mão do meu Senhor. E Davi jura. Como Deus é generoso, meus irmãos. Porque Deus podia deixar Davi vagando por semanas, procurando aqueles amalequitas e nunca ter encontrado de volta. Porque eles iam se espalhar, cada um levando a sua parte para um canto. Davi está tentando perseguir e não sabe nem para que lado vai. E de repente Deus faz com que um escravo adoeça. Faz com que esse escravo passe 3 dias sem comer e sem beber, e mesmo doente não morra. Faz com que esse escravo esteja disposto a ajudar, em troca de só 2 coisas, não voltar a ser escravo, nem morrer. É um preço barato demais, Davi não precisa fazer nada. O Senhor providencia para Davi informação. Davi agora não só sabe que o Senhor está com ele, mas sabe para que lado ir. E é justamente isso que acontece agora no versículo de número 16. Esse escravo o guiou, e o que é que Davi encontra? Todos os amalequitas espalhados numa região. O que é que eles sabem? O que é que os amalequitas sabem? Que toda a região está desguarnecida. Onde estão todos os militares da região? Todo mundo está em Afeca. Vai ter uma guerra lá. O que é que eles precisam se preocupar? Com nada. Eles não precisam se preocupar com nada. As casas estão sem guarda. Só tem mulher e menino para saquear. Eles não estão nem um pouco preocupados. Eles pararam para comemorar. E a festa foi grande. O texto nos diz que eles estavam lá espalhados pela região, comendo, bebendo e fazendo festa, porque eles tinham ficado ricos do dia para a noite, grande despojo eles tinham, porque eles tinham trazido despojo da região dos filisteus, da região de Judá e de Ziclague. Eles tinham muita coisa agora. E o que é que eles vão fazer? Festa. Eles estão comemorando. Davi chegou justamente no momento que eles estão comemorando. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é excelente, porque Davi é estrategista. E o que é que ele vai fazer? Versículo número 17. Deixou passar a noite. Deixa a festa rolar. Por que você vai atrapalhar a festa dos outros? Não é? Davi foi estrategista. Quando é que Davi começa o ataque? O texto diz que Davi começa o ataque no crepúsculo. Ou seja, o que é que os caras passaram a noite fazendo? Estava todo mundo cheio do quequel, quando estava de madrugada já, os caras não ficavam mais nem em pé. Era um exército muito grande, Davi só tem 400 homens, porque 200 ficaram para trás. É muito trabalho pela frente, porque tem um monte de bêbado para ele matar. E o texto nos diz que ele, então, pela manhã, invade o acampamento dos amalequitas. E olhe, foi muito trabalho. Eu quero que vocês lembrem, esses homens estão caminhando há 3 dias, correndo mais de 30 quilômetros, e agora eles estão simplesmente esperando a noite para atacar de manhã, e a guerra começou pela manhã, assim que o dia amanheceu, e foi até que horas? Então, já está aí, até de tarde. Foi um dia inteiro? Não, você não entendeu, não foi de tarde, foi de tarde do outro dia. Foi um dia e depois o outro, e uma noite no meio, para matar. Ele diz que Davi matou todo mundo, só escapou 200 rapazes. Provavelmente porque a ressaca dos rapazes passou rápido. Os rapazes pegaram alguns camelos, 200 rapazes, 400 rapazes pegaram alguns camelos e fugiram. Eram mais ágeis, tinham maior habilidade, pegaram os camelos e fugiram. O restante matou tudo. E agora eu quero que vocês vejam aqui só.
versículo número 18, 19 e 20. Porque o texto agora foca totalmente em Davi. E faz assim, 18. E Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. O texto chega agora e diz: Davi salvou. Davi salvou. Como Deus é maravilhoso, como Deus é bom. Deus podia ter punido Davi, mas não. O texto agora chega e honra Davi. Honra Davi de tal forma que chega e diz: quem salvou foi Davi. Foi Davi que salvou. Davi salvou as mulheres. Davi salvou tudo. Veja o versículo 19. Não ficou faltando nada. Eu fico pensando neles, olham, isso aqui é meu, isso aqui foi lá de casa. E eles começaram a olhar e disseram, não está faltando nada, está tudo aqui. Vejam, eles podiam ter se espalhado. Os amalequitas podiam ter ido para tudo quanto era canto e nunca mais eles iriam encontrar nada. Mas de repente ele chega e diz, todos estavam ainda juntos. Tudo que eles tinham tirado lá de Ziclag estava ali ainda. Eles pegaram tudo de volta, não tinha ficado nada para trás. Tudo estava ali, as mulheres, as coisas, os filhos, as filhas, despojo, nada faltava. Versículo 19 termina assim, tudo Davi tornou a trazer. Não ficou nada faltando. Ok, as casas ainda estão queimadas lá para trás, mas a mobília está toda salva. Está tudo aqui. Não está faltando nenhum menino. Você tem noção do que é isso? Da chance que havia de faltar um menino no meio desse caminho todo? De ter um menino escapado, sei lá como, ou morrido no meio do caminho. Eles, não está faltando nenhuma mulher, não está faltando nenhum menino. Está todo mundo aqui. E as coisas estão tudo aqui também. E eles juntaram tudo, mas olha só que coisa. Eles não só recuperaram as coisas que eles tinham, porque o exército dos amalequitas vinha juntando tudo, desde a região dos filisteus, passou pela região de Judá, por último tinha passado por Ziclag. Então eles vinham roubando há muito tempo, eles vinham roubando a região toda. Então eles não tinham só as coisas de Ziclag, eles tinham tudo que eles tinham juntado, desde a região dos filisteus até aqui, tudo. E o texto diz que eles juntaram tudo, ovelhas e gado, levaram para Davi, e olha como é que o texto termina. Este é o despojo de Davi. Como Deus faz uma coisa dessa? Não é? Que Deus generoso é esse? Que não só deu a Davi de volta o que ele perdeu, mas deu a Davi mais do que ele podia juntar. Deu tanta coisa, mas tanta coisa para Davi, que de repente, Davi agora tinha todos os bens da região dos filisteus e da região de Judá, tudo na frente dele. Quando o texto diz que foi colocado e chamado de despojo de Davi, não era que era para tudo ficar com Davi, porque o texto faz questão de dizer que eles entenderam que a vitória tinha sido de Davi, foi Davi que salvou todos eles. Mas é porque Davi aqui iria administrar tudo isso aqui. Juntaram tudo, fizeram aquele pacote. Agora vamos voltar para Ziclag, porque agora eles não só tinham recuperado a mulher, já imaginou os homens tudo com a mulher do lado, os meninos, as tralhas de casa tudo trazendo de novo, e ainda mais algumas coisinhas a mais, né? Estava todo mundo voltando feliz. O que é que eles encontram no meio do caminho? No meio do caminho estão os 200 que ficaram. Ficaram os 200 lá atrás, lembram? Os coitados que não aguentaram o tranco, e lá no Ribeiro e Besor tinham ficado. Davi se aproxima deles, e o texto diz uma coisa muito bonita, que Davi os saudou cordialmente. Os saudou cordialmente. Um grupo que não fez absolutamente nada. É por isso que tem uma revolta aqui. Mas o texto faz questão de dizer que quem está se revoltando são homens maus, filhos de Belial. Homens loucos que amam mais o lucro do que a Deus. Esses homens olham para tudo que eles conseguiram, porque até algumas horas atrás eles não tinham mulher, eles não tinham filhos, eles não tinham bens. De uma hora para outra eles agora têm de volta mulher, filhos e o dobro de bens. Eles têm muita coisa, eles ganharam muita coisa na batalha. Eles estão ricos, e só que a ganância é uma coisa terrível.
É por isso que eles são filhos de Belial aqui. E o que é que eles não querem? Dividir com quem ficou para trás. Afinal de contas, o que é que esse grupo fez? Nada, são um bando de fraco. A gente brigou sozinho, 400. Meu irmão, foi trabalho. Começar de manhãzinha num dia, terminar de tarde do outro dia. Foi trabalho. Você está pensando que matar gente com espada não cansa, não? Cansa, devia estar todo mundo com o ombro deslocado, morto de cansaço. A gente trabalhou duro. Esses aqui ficaram fazendo o quê? 2 dias descansando na beira do rio. Olha que coisa. O que é que eles merecem? Nada. Merece nada, não. Vamos dar os meninos deles, as mulheres deles, que a gente não quer. Mas dinheiro a gente não devolve nada, não. Porque se eles quisessem, eles tinham que ir buscar. Já parou para pensar como a gente pensa essas coisas assim também? A gente pensa desse jeito, não é? Se você não fez, irmão, se vire. Não quero nem saber. Eles são chamados de filho de Belial porque eles são gananciosos. O que é que esses homens iam fazer com as mulheres e os filhos sem comida? O que é que eles iam fazer com as mulheres e os filhos sem condições de sustentá-los? Se eles não tinham mais nada. Davi então diz, não, meu filho, a gente não vai fazer isso. Versículo 23. Por que não? Porque a vitória não foi de Davi. E Davi diz isso com todas as letras. Ele diz assim, não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, e nos guardou, e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Ele diz, não, vocês não entenderam. Vocês não conquistaram nada. Mas a gente trabalhou feito uns condenados, a gente matou gente de manhã até o outro dia de tarde, esses camaradas não fizeram nada. Ele disse, não, você não entendeu, filho. Você não fez nada. Foi o Senhor que, em primeiro lugar, nos guardou. Quando foi que Deus nos guardou? Quando Deus não permitiu que nenhum filho, filha ou esposa fosse assassinado na cidade. Quando Deus não permitiu que nenhum deles se perdesse. Deus os guardou. Não só isso, Deus nos guardou e nos entregou nas mãos esses homens. Então, todo o dinheiro que a gente ganhou pertence a quem? Pertence a Deus. É do Senhor. Por isso, não tem essa de que a minha parte é maior porque eu trabalhei mais. Davi cria uma lei que vai se tornar a lei de Israel, que é quem vai receber o dinheiro ganha quem foi para a guerra e quem ficou para trás. É interessante porque Davi vai dar até uma função para eles. Eles que nada, eles ficaram mortos e cansados para trás. Eles estavam acabados mesmo. Davi diz, não, eles ficaram guardando a bagagem. Eles tinham uma função. Eles ficaram guardando a bagagem. Então, quem fica guardando a bagagem tem que ganhar alguma coisa todinha, né? Afinal de contas, não é só quem foi para a guerra. Não, eles também ficaram ajudando aqui. Divide em partes iguais, versículo número 24. Quem participa da peleja e quem guarda a bagagem recebe igual. Davi divide, porque ele entende que o Senhor foi generoso com ele. E ele tem que ser generoso também. É por isso que a generosidade de Davi vai se expressar agora em seguida. Porque você pensa assim, Davi agora, se era rico, Davi agora é podre de rico. E quando você ganha tanto dinheiro assim de uma vez só, a ganância pode chegar no seu coração, Davi. Não, a gente vai ficar com tudo não. A gente recuperou o que é nosso, divide com os que estão aqui, mas vamos fazer o seguinte, vamos melhorar a vida dos outros também? Versículo de número 26 diz, não, chegando em Ziclag, o que é que a gente faz com tudo que a gente trouxe? Vamos dividir com outros irmãos. De onde? Os irmãos da região de Judá. Os irmãos da região de Judá. E aí viu uma lista de cidades para onde Davi vai mandar presente. Essas cidades foram saqueadas, lembram? Porque o texto nos diz que os amalequitas passaram por lá e roubaram de lá, da região de Hebron, da região do Carmelo. O que é que Davi faz? Vamos pegar o que eles roubaram dos filisteus também, vamos dividir com essas cidades, vamos mandar presente para todo mundo, vamos presenteá-los. De repente, as cidades que tinham sido saqueadas, o pessoal estava todo triste lá, chega presente. Quais são as regiões? Manda para Betel, para Ramote, para Jati, para Aroé. Ele vai mandando para todos os lugares. E termina dizendo, e mande para Hebron também.
todas essas regiões, meus irmãos, foram abençoadas por Davi naquele instante. E o texto diz exatamente isso. Esses lugares foram abençoados. Eles receberam presentes dos inimigos do Senhor, despojo dos inimigos do Senhor. Davi abençoou toda a região. Só teve 2 lugares que não estão na lista, não sei se vocês notaram. Não está nem na lista, nem a terra dos Ifeus, nem a cidade de Keila, que os 2 traíram Davi. Mas quem foi abençoado? Todos os lugares por onde Davi andou. Davi entendeu que precisava abençoar esses lugares, que o abençoaram durante o período que ele estava fugindo. Davi, então, transformou um momento ruim num momento abençoador. Porque Deus foi generoso com Davi. Davi precisava ser generoso com os outros também. Ele precisava não só receber uma bênção para si, porque ele não merecia essa bênção, mas ele precisava abençoar a outros também. Queridos, isso serve como lição para todos nós. Em primeiro lugar, que coisa boa é saber que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Que bom é saber que a gente recebe punição pelos nossos pecados. Existem consequências. As nossas decisões erradas têm sim consequências. Mas como elas poderiam ser piores do que realmente são? Porque o Senhor nunca nos trata na mesma medida com a qual nós tratamos o nosso próximo. O Senhor nunca nos trata na mesma medida do tamanho do pecado que nós praticamos. Que coisa boa é saber que nós temos um Deus compassivo e misericordioso. Que bom é saber que nós temos um Deus que nos ama a tal ponto de, em meio às nossas aflições, estar disposto a nos responder, a nos atender à oração e nos prometer muito mais do que nós podemos pensar. Nós precisamos nos lembrar de que o Senhor sempre nos trata muito bem e que isso se chama graça, isso se chama misericórdia. Não existe em nós, meus irmãos, nada de bom que Deus possa se agradar. Mas mesmo assim, Ele nos ama e cuida de nós. Que bom é saber que nós podemos contar com um Deus que está sempre ao nosso lado. Em segundo lugar, que bom é saber que Deus tem um plano para nós e que o seu plano é bom, que o seu plano é nos conduzir em santidade, que o seu plano é nos fazer mais parecidos com Ele, que o seu plano é nos guardar até o dia da vitória final. Esse é o plano de Deus. Que bom é saber que o Senhor está providenciando tudo para que tudo aconteça. Para Davi, a providência era encontrar um homem doente no meio do caminho, mas que trouxe toda a vitória garantida. Que bom é saber que o Senhor providencia todas as coisas para a nossa salvação final, porque o Senhor está trabalhando por nós, meus irmãos. A nossa vida toda está sendo trabalhada por Deus, não é pelo nosso esforço, porque você não possui força suficiente para enfrentar a vida. Não é pela sua mão que você vai conquistar todas as coisas, mas é porque o Senhor trabalha por nós, e que Deus é esse que trabalha por aqueles que nele confiam. Deus não só não nos trata do jeito que a gente merece, mas Deus nos trata melhor do que a gente podia esperar. Ele está trabalhando por nós, está trabalhando em nós até o dia de nos entregar tudo aquilo que nós temos para ser conquistado. Mas uma última lição que a gente precisa aprender é que Deus quer que nós sejamos generosos quando Ele é generoso conosco. Ele quer que você saiba que não é para você tratar os outros com arrogância e pretensão, porque os outros erraram e pecaram. Porque você, de repente, você se sente justo e o outro irmão fez uma bobagem e você já chega batendo nele. Não, meu irmão, entenda de uma vez por todas, você precisa ser generoso quando o Senhor é generoso contigo. Se o Senhor te perdoou, você perdoa também. É assim que o apóstolo Paulo nos lembra. Ele diz, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu tenho que aprender a tratar os irmãos ao meu lado com a mesma generosidade com que Deus me tratou. Eu tenho que aprender a cuidar do meu próximo da mesma maneira como o Senhor cuida de mim, e não me tornar aquele que vai à forra quando eu estou bem e o irmão não está mal. Isso não existe diferença. Todo mundo aqui é igual. A gente vai dividir o galardão. A gente vai dividir. Nós não vamos tratar ninguém mal. O Senhor nos lembra, Ele não nos trata
conforme os nossos pecados. Ele é muito bondoso conosco. Ele não nos abandona, ele trabalha por nós e em nós até a vitória final. Ele deseja que nós sejamos generosos com as pessoas que nos ajudaram, e ele também deseja que você seja uma bênção para os outros que estão longe também. Porque Davi não ficou com todos os bens. Davi distribuiu com seus irmãos. Notem o coração grato de Davi que nós deveríamos manifestar também. Nós não somos depositários de bênção. Quando o Senhor nos chama de vasos de bênção, Ele não está dizendo que é para você ser um depositário de bênçãos. O Senhor nos abençoa para que nós sejamos abençoadores. É isso que nós somos. Vaso era um material para transporte de água, não para acúmulo de água. Você não foi chamado por Deus para ser um acumulador de bênçãos. Você foi chamado por Deus para ser um transportador de bênção, para levar a bênção aos outros. E da mesma forma como você descobriu que Deus é generoso com você, não te tratando conforme os seus pecados, que Deus está trabalhando em você e por você para te levar para os céus, que você precisa ser generoso com os irmãos ao seu lado, perdoando e sendo perdoado por eles, você precisa dizer isso para as outras pessoas também. Você precisa levar a bênção que é Jesus Cristo para outras pessoas também, para que você seja um abençoador para outras pessoas também. Meus irmãos, nós tomamos decisões erradas. E com as decisões erradas, às vezes, vêm consequências dolorosas. Sofrimento, até o choro não ter mais força, até a lágrima secar. Mas nós somos muito gratos ao nosso Deus, porque Ele não nos abandona. Pelo contrário, Ele nos perdoa. E nos perdoa com uma generosidade tal, que nos acompanha, nos conduz, nos protege, nos dá bênçãos sem medidas, para que a gente seja generoso com os irmãos e abençoador para com o mundo. Que Deus nos dê graça de guardarmos isso em nosso coração.